O Estatuto da Mulher Casada completa 54 anos em 2016 e marcou o início de várias transformações nos direitos e deveres da mulher na busca pela igualdade. O que essa lei representou na história da evolução da sociedade? Quais conquistas se abriram para as mulheres? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a juíza Fabiana da Cunha Páscoa, que é titular da 7ª Vara de Família da comarca de Belo Horizonte. Ela é magistrada há 18 anos e já passou por 3 comarcas, Paracatu, Uberlândia e Belo Horizonte, onde está há 7 anos. Doutora Fabiana, obrigado pela presença, prazer recebê-la aqui novamente no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço a oportunidade. Prazer é nosso. Bom, teremos ainda o quadro Pensamento Literário, não teremos o Pensamento Universitário, que estudantes de Faculdade de Direito me ajudariam a entrevistá-la, mas teremos o Pensamento Literário, em que a senhora fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Com prazer. Doutora Fabiana, as leis, em tese, retratam a evolução da sociedade. Na trajetória da mulher, quais são essa trajetória legislativa que nós temos aí positiva? É muito acentuada, né? No início, logo no Código de 1916, que na verdade, quando foi elaborado, ainda estávamos no século XIX e, portanto, retratava toda aquela concepção da época, a mulher ela não era dona de direitos, ela era vista como uma pessoa sem capacidade. Incapaz. Incapaz. Menor. Como já dizia o velho Aristóteles, né? Que pelas qualidades inferiores da mulher, ela deveria ser considerada... É mais fácil culpar o filósofo. Que também, coitado, acho que se deixou levar pela conjuntura, porque tudo é conjuntura da época, é a ideologia da época. Posteriormente, nós tivemos um avanço muito grande, apesar de parecer que não, porque hoje, quando lemos o Estatuto da Mulher Casada, que foi editado em 1962... Que completa agora, então, 54 anos, nós olhamos aquilo e nos assustamos, porque nos parece algo extremamente retrógrado, porque retrata a mulher ainda como subalterna ao marido, né? Porque o marido ele é tido como o chefe da sociedade, da família, da sociedade conjugal e tudo, mas já representou um grande avanço na medida em que possibilitou à mulher que viesse a trabalhar sem autorização do marido, o que até então não era tido como possível. Então, só para pontuar, em 1916, o primeiro código proibia a mulher de trabalhar... Sem autorização do marido. O que mais que era proibido para ela? Uma série de coisas, tudo ela devia satisfação ao marido. Até receber a herança, por exemplo? Até receber a herança. Por outro lado, ela tinha alguns benefícios como a reserva do fruto do trabalho, se é que viesse a trabalhar, exatamente em função de que todo o domínio e o controle de bens e de valores e rendimentos estava com o marido. Então, com o Estatuto da Mulher Casada, ela perdeu esse direito à reserva, mas... Se emancipou para o trabalho, né? Emancipou para o trabalho, que, ao meu ver, é a grande revolução feminina, foi quando a mulher ingressa no mercado de trabalho. Porque é uma tolice dizermos que há liberdade, hoje se planteia a liberdade, e há uma falsa ideia, quando se fala liberdade ir para a balada e fazer o que quer. Não, liberdade, na minha concepção, é você ter capacidade, é você ter independência. Financeira, principalmente. Financeira, principalmente. E, sobretudo, ter discernimento. Só é livre quem tem independência e discernimento. Porque aí faz o que quer, sim, mas faz de maneira ponderada e com capacidade de bancar os seus atos, né? E isso até então não era possível. A mulher era realmente vista como um ser inferior, não lhe era dado direitos, ela não podia votar, ela não podia se autorrepresentar em nenhuma situação. Entendi. Antes que a senhora avance na legislação, nessa trajetória de conquistas da mulher, de que época são aqueles códigos de honra que tinha o controle e a propriedade sobre o corpo da mulher, poderia até matá-la em caso de infidelidade, por exemplo? Essa concepção, ela sempre existiu. Até pouquíssimo tempo existia uma tese absurda
que era muito usada nos tribunais de júri quando o homem pegava a mulher em flagrante, num ato de adultério, e era usada legítima defesa da honra, violenta emoção, que só se aplicava em relação à mulher, curiosamente. Né? Quer dizer que é um descompasso entre a legislação e a cultura também, né? Completamente. Agora, essa concepção mudou muito. Eu acho que um exemplo muito vivo dessa concepção, da questão do preconceito com a mulher, a gente viu numa novela que teve, exibida, chamada Gabriela, do livro, baseado no livro do Jorge Amado, que fala perfeitamente essa situação da mulher, né? De menos-valia e de desconsideração. Ao homem tudo era permitido, à mulher nada, né? Sem ter que arcar com o ônus da desonra e tudo mais. Limpar a honra. Um exemplo disso é que a mulher ela não era aceita, nenhuma relação extraconjugal não era admitida pelo direito. Não digo nem extraconjugal, o matrimônio, extramatrimonial. A forma de família aceita pela lei era o matrimônio, o casamento civil. Fora disso, a mulher ela era tida como concubina, ela não era admitida como, com seus direitos, como numa sociedade conjugal. Havia preconceito, por consequência, inclusive com relação aos filhos tidos fora do casamento. Ok, eu gostaria que o senhor falasse sobre essas mudanças também no Estatuto da Mulher Casada com relação aos filhos, ao poder pátrio. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo o Estatuto da Mulher Casada, que completa neste ano 54 anos. A nossa entrevistada é a juíza Fabiana da Cunha Páscoa, que é titular da 7ª Vara de Família da Comarca de Belo Horizonte. Doutora Fabiana, então eu deixo uma questão para a senhora do bloco anterior a respeito da influência desse Estatuto da Mulher Casada em 1962 sobre a relação com os filhos. Como é que ficou? O que mudou? Ela tinha direito sobre os filhos ou não? Pois a guarda sempre ficou para a mulher. Engraçado que essa posição sobre os filhos privilégio sempre foi reconhecido como da mulher. Mas ela ficava dependente porque ao mesmo tempo que ela tinha essa guarda dos filhos, ela dependia absolutamente para tudo economicamente do marido, que era quem controlava a renda do casal, os bens do casal, e era quem trabalhava, até né, que lhe foi concedida a graça de poder trabalhar, inclusive sem autorização do marido. Então sempre houve, e até nos dias de hoje, nós ainda vemos em muitos casos, a submissão da mulher em razão dessa dependência econômica. E é por isso que eu digo que só existe liberdade com independência econômica. Insistindo um pouco no aspecto cultural, nós tivemos aí, apesar da legislação estar mudando nesse período, nos anos 60 a questão da pílula também ajudou muito a mulher também nesse sentido. Né? Sem dúvida, porque aí ela é um símbolo. Né? A partir do momento que a mulher ela opta por quando terá filhos, primeiro são duas coisas. Abre a ela a possibilidade, simbolicamente, de escolher ter relações sexuais, inclusive não só vinculada ao matrimônio, porque se a pílula se usa para não engravidar, né? E como normalmente quando a mulher está casada, uma das diretivas do casamento é ter filhos. Então, simbolicamente, tem esse sentido, né, dela poder usufruir do corpo dela da forma que lhe aprouver. Ela escolhe ter ou não ter relações sexuais quando lhe convier e com quem lhe convier.
Em segundo lugar, eu acho que até mais importante, é escolher também ter ou não ter filhos, ou o momento de tê-los. Né? Até porque traz conflito com o trabalho às vezes, né? Exatamente, que com esse ingresso da mulher no mercado de trabalho, isso é um ponto muito importante, né? Até em relação aos empregadores, que sempre viam, né, nessa possibilidade da mulher ficar grávida, e até hoje, né, vem uma dificuldade, às vezes, em contratá-la por conta da mulher sempre ter essa dupla jornada. Obstáculo oculto, né, que fica ali. Obstáculo oculto. Primeiro a própria gestação, depois o fato de dar à luz e ficar afastada na licença maternidade, e depois cuidar dos filhos, que até um tempo atrás era tido como de responsabilidade e dever exclusivamente da mulher. Obviamente que isso vem mudando, graças a Deus, as responsabilidades estão sendo cada dia mais partilhadas, inclusive reivindicadas pelos homens que querem ter uma participação mais efetiva na criação dos filhos, né? É isso que eles buscam quando pretendem a guarda compartilhada, eles querem ter uma participação mais efetiva. Então é sinal dos tempos. A lei, sobretudo no direito de família, ela nunca vem desvinculada do contexto histórico e cultural e social pelo qual a gente passa. O dinamismo, passa. na realidade, força essa mudança. Agora, a gente fala dessas mudanças, até parece que elas aconteceram rapidamente. Quer dizer, parece muito óbvio hoje, até para os nossos telespectadores mais novos, achar que essas coisas sempre existiram. Mas não foi bem assim, né? Não. De 62, a próxima mudança só aconteceu em 88, a Constituição na de 88. Constituição. Essa sim trouxe. É por isso que eu digo, alguém que hoje, né, um estudante de direito aí com seus 20 anos, que leia o Estatuto da Mulher Casada, vai achá-lo extremamente retrógrado. Mas ele já significou um avanço enorme, e ele é extremamente retrógrado. Agora, a Constituição de 88, aí sim, aí ela colocou em pé de igualdade a mulher e o homem. O que significa esse pé de igualdade? Ambos, não existe mais chefe da casa, não existe mais o chefe do lar conjugal. Hoje, a partir da Constituição de 88, o homem e a mulher passaram a ter direitos, deveres, obrigações em relação ao matrimônio e aos filhos absolutamente iguais. Não tem mais lugar para haver qualquer descompasso entre eles, inclusive isso já vinha vindo, inclusive jurisprudencialmente, de não se tolerar mais diferenças, inclusive dos filhos, né? Isso eu acho muito importante, porque era muito cruel, né? Era extremamente cruel a forma como os filhos eram vistos fora do casamento, eram tidos como bastardos, enfim, não tinham reconhecimento. Ilegítimos, né? A responsabilidade ficava toda nas costas da mulher, né? E sequer alimentos, antes do Estatuto da Mulher, sequer os alimentos poderiam ser cobrados do homem se fosse uma relação, não poderia fazer nem investigação de paternidade se o homem fosse casado, até que ele enviuvasse, enfim. Então era tudo muito cruel, e sobretudo com os filhos. Se do ponto de vista da Constituição e da legislação chegamos em um ponto da igualdade, como a senhora disse aí, no aspecto civil, não sei se por consequência ou se por reflexo, resquício da nossa cultura machista ainda, passamos a ter desigualdades em outros níveis. Por exemplo, a questão da violência aumentou muito com a mulher, por isso a legislação também cresceu nessa área. Evoluiu para esse ponto aí, podemos chamar da Lei Maria da Penha, né? Mas até isso, né? Eu acho que o reconhecimento, admitir-se que isso existe, já é um avanço. Porque a gente não pode se iludir. A mulher sempre sofreu violência. Ela sempre houve essa crença de que poderia ser subjugada, que a sua vontade seria subjugada, só que antigamente isso passava como uma coisa normal. Né? A mulher apanhar do marido, a mulher ser subjugada, isso era tido como normal. Quer dizer que a impressão de que a cada avanço vinha esse tipo de retrocesso, aumentava a violência, não faz sentido. Faz também, mas eu acho assim, o reconhecimento do problema, a admissão de que ele existe e que acontece, já é um avanço. Agora, tudo que
quem está inserido num contexto de preconceito e de violência e acha que isso é normal, é óbvio que isso causa na psique dessa pessoa um desconforto muito grande e uma necessidade de rebeldia quanto a isso. E isso, muitas vezes, acirra a própria violência que se quer combater. E chegamos ao ponto de essa lei evoluir para a lei do feminicídio, Isso. que é aquela crença de que a mulher foi morta por ser mulher. O que nos assusta muito, né? Nós estamos aí em 2016, tantos avanços, e a gente pensa, e a gente vê, eu tenho ficado muito assustada com as notícias que a gente vê diariamente na televisão, dizendo de mulheres, de homens que agrediram, que mataram mulheres porque não se conformaram com o fim do relacionamento e chegam ao homicídio da mulher, que é o feminicídio. Então, é chocante, mas eu acho que tudo que é um avanço, na medida em que se reconhece, que se fazem leis especiais para proteger, e se há uma proteção especial, porque tem muita gente que satiriza, né? Ah, para que a mulher? É porque é realmente uma condição de vulnerabilidade e é inadmissível. Então, é por isso que tem que ser especial para coibir exatamente esse fato que, lamentavelmente, ocorre. Pelo menos não haverá negligência do Estado da legislação, né? A propósito disso, doutora Fabiana, eu vou fazer um novo intervalo, eu gostaria que no bloco seguinte só falar sobre mudanças que vêm na legislação aí, que já foram adotadas na questão do tratamento da mulher com um novo Código de Processo Civil. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo os 54 anos do Estatuto da Mulher Casada. A nossa entrevistada é a juíza Fabiana da Cunha Páscoa, que é titular da 7ª Vara de Família da comarca de Belo Horizonte. Doutora Fabiana, deixei uma questão no bloco anterior a respeito das evoluções que não param, né, na legislação a respeito da mulher, e parece que o novo CPC, o novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor, em vigência desde o dia 18 de março, trouxe mudanças para também a questão da mulher. O que foi exatamente? Eu acho que uma das principais mudanças foi a questão do foro privilegiado, né? Que até então era foro privilegiado o da esposa. O que é isso? Para explicar para melhor conhecimento. É quando se ajuiza uma ação de divórcio, de separação, de separação não mais, né? De divórcio. Guarda de filhos? Guarda, união estável, enfim, o foro era o foro da mulher, porque lhe era previsto esse privilégio pela própria situação. Ou seja, onde ela mora, né? Onde a mulher mora, onde a mulher estiver, pelo reconhecimento dessa situação subalterna dela economicamente. Era uma forma de protegê-la. É uma forma de protegê-la. Como vem vindo desde a Constituição de 88, o reconhecimento dela e do homem como iguais, há muito tempo já havia essa discussão se seria então inconstitucional o foro privilegiado, uma vez que a Constituição os deixava em pé de igualdade. Ora, o reconhecimento do foro privilegiado indicava que não. Eu até discordo, porque na vida prática a mulher, em geral, tinha mesmo uma situação, mais uma vez, pela situação econômica. No trabalho ela ganha menos do que o homem, então tem uma desigualdade existente. É uma verdade, ainda, né? Mas, seja como for, o novo código, ele, até atendendo a esse reclamo de dissonância entre a Constituição e a legislação, extinguiu essa peculiaridade. Mas, de certa forma, manteve, eu acho, uma certa proteção na medida em que desloca o privilégio da mulher para o filho.
Então, hoje, o foro será privilegiado não em razão da mulher, mas aquele que detiver a guarda do filho. Que é o incapaz, no Que caso. é o incapaz. Ele sim. Não havendo filhos, aí será onde foi a última residência do casal. E não havendo, se cada um se mudou, ou se não puder ser esse o critério utilizado, aí cai na regra geral, que será então no foro do réu. Entendi, quer dizer, na verdade, o futuro dirá se essa mudança foi acertada ou não. Vamos ver. Mas havendo essa participação realmente da mulher no mercado, havendo essa equiparação financeira, não há mesmo razão para haver foro privilegiado, né? Eu acho acertado. Algumas mulheres não vão concordar com isso, inclusive, né? Não, mas eu acho acertado que se desloque em razão do filho, né? Que é realmente o polo que tem que ter proteção aí, este sim, em qualquer situação, o menor, o incapaz, tem que ter a proteção do judiciário. Doutora Fabiana, paralelamente à questão da cultura, da legislação, a senhora acredita, pela experiência lá no direito de família, da 7ª Vara, que esse progresso das mulheres beneficiou também aquelas das classes mais desfavorecidas? Ah, sem dúvida, né? Beneficia as mulheres de modo geral. Agora, há um fato interessante nas classes menos favorecidas, das mulheres trabalhadoras desse país, né? É que ao mesmo tempo que se vê um machismo muito acirrado e, portanto, é muito frequente que se veja, né, esses episódios de violência, o que não é privilégio de classe A ou classe B, porque isso existe em todas elas, né? Mas nós vemos muitos episódios por conta desse machismo e às vezes nos dá a impressão de uma violência mais acirrada. Por outro lado, eu percebo, até pelo dia a dia, né, do trabalho, que as mulheres hoje, cada vez mais, elas assumem, elas são arrimo da família. São elas que sustentam a família. Os filhos, o próprio marido, muitas vezes. Talvez por alguma contingência não estejam trabalhando. E é interessante que para as mulheres sempre há o trabalho, né? E são elas que sustentam, muitas vezes sustentam inclusive os netos, e é uma cadeia. Então, e isso é muito interessante, porque ao mesmo tempo que fica muito evidente essa violência e esse machismo, também nós percebemos cada vez mais a mulher sendo o arrimo da família, inclusive financeiramente. Muito bem, eu volto a esse tema daqui a pouquinho. Gostaria que antes a senhora participasse então do pensamento literário, fazendo a indicação de leitura para os nossos telespectadores. Por favor. Bom, eu vou indicar um livro que eu trouxe porque ele é muito pertinente pelo assunto que nós estamos abordando, que é essa evolução do quadro da mulher na sociedade, que é o Segundo Sexo, Fatos e Mitos, escrito pela filósofa francesa Simone de Beauvoir. Ela escreveu esse livro nos anos de 40, na década de 40, e ele, cada dia que passa, ele está mais atual, né, no nosso reconhecimento das situações vivenciadas pela mulher. Embora ele seja ícone do feminismo, ele foi escrito quando essa ideia de feminismo ainda nem não existia. A Simone de Beauvoir, ela escreveu o livro retratando a situação da mulher econômica, social, financeira, e contextualizando por que a mulher era vista como um ser menor e o que ela deveria fazer e o que ela foi fazendo para sair dessa situação. Conversamos aqui com a juíza Fabiana da Cunha Páscoa, que é titular da 7ª Vara de Família da Comarca de Belo Horizonte, e falamos aí sobre os 54 anos do Estatuto da Mulher Casada. Doutora Fabiana, obrigado pela participação, foi um prazer recebê-la aqui. Prazer foi meu, Ariel. Obrigado. Ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.